No ar, o Conversa de Redação desta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Para debater os principais temas do dia, comigo, Eduardo Costa, Rita Mundim e Edilene Lopes. E, sem mais delongas, a gente começa falando sobre um relatório das Forças Armadas sobre as urnas, que deve ser entregue hoje ao TSE. Militares se comprometeram a realizar uma auditoria do pleito diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e também de seus apoiadores sobre a lisura do processo eleitoral. Rita Mundim, o que você espera desse relatório? Algo pode mudar aí o caminho dessa transição, desse novo governo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O que eu espero desse relatório, na verdade, é algo mais profundo. É uma reflexão sobre o processo da eleição brasileira. Eu acho que todos os processos têm que ser sempre vistos, revistos e aprimorados. Todos sabem da minha opinião sobre as urnas. Aí eu volto com o professor Ives Gandra Martins, que deu uma entrevista aqui na Itatiaia antes das eleições, e eu concordo plenamente com ele, que quando o presidente Jair Bolsonaro pedia uma auditoria, a auditoria, gente, ela faz parte de princípios de governança. A governança, ela prima pela transparência nos processos. Quanto mais transparente o processo, mais seguro ele é para todos que participam dele. Então, voltando ao professor Ives Gandra, ele dizia que o presidente Bolsonaro estava certo no que ele dizia sobre as urnas brasileiras. Mas a forma que ele colocava é que não era assim muito fácil de ser entendida. Ele não estava atacando a democracia, pelo contrário. Ele estava defendendo a lisura naquilo que é mais sagrado na democracia, que é a apuração de uma eleição. Então, eu fiz o meu mestrado em governança. Eu acho que governança tem que existir em tudo. E a governança, ela prima, repito, pela transparência, pela ética, por princípios que você consegue ver a lisura dos processos. Então, é tempo de refletirmos e termos uma governança na democracia, aprimorarmos os processos, para que a gente não chegue nesse tipo de impasse. Então, uma auditoria é a coisa mais normal do mundo, para confirmar se aquele processo realmente ocorreu da forma que ele estava programado para acontecer. Então, fica aqui a minha colocação e o meu pedido de reflexão, porque se houvesse tido a auditoria dos votos, nada desse impasse estaria acontecendo hoje. E o que pode acontecer? Diante do relatório, né, das Forças Armadas, pode haver de novo uma insatisfação, uma confusão acerca da lisura do processo. Então, que o processo seja revisado, que o processo seja aprimorado e que a transparência prime sempre. Ô Edilene Lopes, tem uma reportagem do Valor que foi divulgada ontem à tarde, que aponta, eles tiveram acesso ali, pelo menos eles disseram que tiveram acesso ali, a algumas coisas que podem ser ditas nesse relatório, podem ser colocadas nesse relatório. Eles disseram o seguinte, olha, não deve apontar problemas ali não, deve apontar ali alguns caminhos para melhoria e tal. Nos corredores aí do Congresso, em Brasília, se especula o que pode trazer esse relatório, Edilene? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, essas informações circulam, inclusive, entre autoridades e nos ministérios. Eu conversei com algumas fontes aqui muito ligadas à questão eleitoral e também muito ligadas a esse processo de auditoria. O que aconteceu foi que as Forças Armadas acompanharam a auditoria de algumas urnas eletrônicas que são escolhidas por amostragem, inclusive o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aumentou muito o número dessas urnas que são escolhidas aleatoriamente para serem testadas, para conferir se aqueles votos que foram feitos nas urnas, quando se imprime o boletim de urnas, são eles mesmos que constam ali no papel. Esse é um teste que é feito desde o início da implementação das urnas eletrônicas no Brasil e que, inclusive, atendendo a um pedido que foi das Forças Armadas, o número dessas urnas foi aumentado. Nesse relatório que vai ser divulgado hoje, a informação é de que devem ser apontadas algumas inconsistências, mas que não há fraude. As Forças Armadas vão refutar a hipótese de fraude nas urnas eletrônicas do Brasil. Não há como provar, essa auditoria não mostra
contra isso, e esse deve ser o tom do relatório divulgado pelas Forças Armadas, que deveria, inclusive, ter sido divulgado no primeiro turno e não foi, e depois, agora vem depois do segundo turno, inclusive após uma intervenção de um argentino que fez uma segunda live ontem, numa primeira, segundo a auditoria independente que ele fez. Ele é tido como uma espécie de Steve Bannon, um estrategista político latino-americano, já que ele é argentino e é muito ligado a Eduardo Bolsonaro. Então, na sexta-feira da semana passada, ele trouxe algumas informações de que haveria uma inconsistência nas urnas, que as urnas mais novas, a geração pós-2020, seriam urnas que no Nordeste não teriam registrado votos do presidente Jair Bolsonaro em algumas sessões, nenhum voto de Bolsonaro, mas nada que pudesse ter sido comprovado. O Tribunal de Contas da União ontem também divulgou o seu relatório com base em dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral e afirmou que as urnas eletrônicas no Brasil são seguras. Eu acho que a partir do momento que as Forças Armadas apontarem que há no mínimo uma inconsistência, isso dá um gás para a militância do presidente Jair Bolsonaro continuar questionando as urnas, mas isso que a gente está vendo no Brasil não é novo, Júnior. O que a gente vê aqui é a repetição do que aconteceu nos Estados Unidos. Desde o modo de interação do presidente Donald Trump, que foi como também do presidente Jair Bolsonaro, até tudo o que ocorre em relação ao questionamento do processo eleitoral, da votação, do resultado. Isso não vai passar. Tem 2 anos de governo de Joe Biden e até hoje tem militantes de Donald Trump questionando o resultado das urnas, ou seja, esse questionamento ele vai permanecer. Agora, se você me perguntar, Edilene, isso vai ter efeito prático? Vão rever as eleições? Vão recontar os votos? Não acredito, a menos que alguma prova muito consistente seja apresentada para provar que houve fraude nas eleições, o que a princípio não houve. A Rita citou o Ives Gandra, eu e o Eduardo fizemos essa entrevista com ele, foi uma entrevista longa. O Ives Gandra acredita nas urnas eletrônicas, ele acredita que o processo não é fraudável. O que ele defende é que haja um aprimoramento na auditoria. Como disse a Rita, eu concordo com ela, tem que auditar, tudo tem que ser auditado. Mas o Ives Gandra confia nas urnas eletrônicas e ele acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria defender a auditoria, porque transparência é sempre bem-vinda, mas que não deveria fazer duvidando do processo, que na avaliação dele, que é um especialista, é um processo seguro. Ô, Eduardo Costa, dá um exemplo aqui. Ontem teve uma coletiva lá com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né? E apesar de ter conseguido a maior bancada da Câmara dos Deputados, ter eleito também, ter conseguido eleger senadores, enfim, ele evitou reconhecer o resultado das eleições deste ano e falou que aguarda a divulgação desse relatório do Ministério da Defesa aí sobre as urnas eletrônicas. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu me arrepio toda vez que eu vejo os nomes de Jair Bolsonaro e esse Valdemar juntos. A biografia dos dois não combina. Não combina. Me incomoda profundamente que as Forças Armadas estejam metidas em processo eleitoral. As Forças Armadas, se tiver com folga no quartel, podia dar uma mão na questão da segurança pública. A Pampulha, por exemplo, está pedindo socorro. É muito assalto. Me incomoda profundamente. E me irrita, me tira do sério essa história de urna eletrônica. Pô, o Tribunal de Contas fez 10 auditorias, todo mundo fez. A mesma urna eletrônica que elege todos os ministros do Bolsonaro que candidataram, não presta porque não ganhou? Eu vou virar a página, gente. Olha aqui, vão fazer... Tem muitos bolsonaristas que são muito fãs do Trump, né? Vão fazer igual os republicanos estão fazendo nos Estados Unidos. Esperar, disputar a próxima eleição. Se o Lula for fraco como o Biden está sendo, ganha a eleição. Aqui, para encerrar, Marcelo Romano está nessa coleção do Pensador. Aceitar a derrota é um gesto de humildade. É saber que você não foi suficientemente bom em determinado momento. Agora, nunca se conforme, pois novas batalhas virão e você deve estar melhor e bem preparado para vencer. É isso. Oi, Júnior. Oi. Posso voltar rapidinho na questão do Valdemar da Costa Neto? Sabe por que ele não reconheceu o resultado das urnas eletrônicas? Porque hoje Valdemar da Costa Neto deve tudo que o PL é ao presidente Jair Bolsonaro. Se hoje o Partido Liberal tem 129 deputados e é a maior bancada a partir do ano que vem da Câmara dos Deputados, é devido ao bolsonarismo. Todos eles foram arrastados pelo presidente Jair Bolsonaro. E por isso que Valdemar da Costa Neto vai colocar o presidente Jair Bolsonaro como presidente de honra do partido, por isso que vai manter o salário dele e todos os
as benesses que ele tem praticamente como presidente da República, e por isso que apresenta ele como um candidato para 2026. Valdemar da Costa Neto deve muito ao presidente Jair Bolsonaro e ele vai apoiar o presidente em qualquer que seja o pleito. E por isso, inclusive, ele não manteve uma posição firme ontem em dizer que aceita o resultado das urnas, porque o que a base, o que a militância do presidente Jair Bolsonaro fizer é o que o Valdemar da Costa Neto vai encampar. O presidente Jair Bolsonaro não está falando contra as urnas, não está aparecendo, não está nas ruas, mas a militância está nas ruas. E esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro é um silêncio que é um silêncio da figura institucional do presidente, mas não é o silêncio da base forte dele e nem dos aliados dele. Então, o que ele fizer, esses aliados vão acompanhar. Por isso que Valdemar da Costa Neto ontem não falou nada sobre isso. Mais uma dúvida que ele coloca no ar para hoje, dependendo do resultado desse relatório das Forças Armadas, se apontar uma inconsistência, mesmo que seja estatisticamente irrelevante, eles vão se apegar a esse argumento para poder manter o questionamento das urnas, que, segundo o TSE, segundo o TCU, segundo tudo que há de prova até hoje, não tem nenhum problema com elas. Inclusive, os deputados, os federais eleitos, os senadores, todos os mais votados, ninguém está questionando o resultado das urnas eletrônicas para eles.